Esse paciente entrou no consultório agitado mesmo, tremendo um pouco as mãos, não parava quieto, não quis sentar, andando de um lado para o outro, mal respondeu o meu bom dia. Ele não estava nem conseguindo se expressar direito. E a esposa tentando acalmá-lo, não, senta aqui, bem, vamos conversar com a doutora. E ele não estava conseguindo falar, mas ele começou: doutora, eu peço perdão, mas eu perdi o meu pai e o meu irmão pelo melanoma. Eu acompanhei eles no tratamento inteiro deles. Eles tiveram um melanoma metastático e o fim da vida deles foi muito difícil. Foi muito sofrido. Eu sei o perigo que é o melanoma. E apareceu uma pinta nova aqui no meu peito. Eu acho que é um melanoma. Essa preocupação dele é super compreensível. É traumático ter um parente seu que morreu de melanoma. E a partir do momento que você tem um parente que teve melanoma, sim, o seu risco de melanoma é aumentado. Então, eu entendi essa preocupação, esse trauma e essa dificuldade toda que ele estava passando. Meu nome é Vanessa Tanaka, eu sou dermatologista, eu trabalho com oncodermatologia há 15 anos e eu sei muito bem por esse trauma que esse paciente passou. Então, eu já pedi logo para examinar essa pinta dele, mas olha o cuidado. Quando a gente está examinando esses pacientes com suspeita de melanoma, não é para a gente ir lá e olhar só a pinta que ele está te mostrando. Não, a gente precisa pedir para ele tirar toda a roupa e a gente examinar todos os névos. Por quê? As pessoas têm padrões névicos próprios de cada um. Então a gente tem que conhecer o todo para saber se aquela é diferente ou não. É o famoso sinal do patinho feio. Esse sinal é muito importante. Então eu pedi para ele tirar toda a roupa. Realmente a pinta, ou névo, vou falar névo de agora em diante. Esse névo que ele estava reclamando era diferente. Ele tinha essa assimetria de cor. Vocês estão vendo que ele tem um marrom mais escuro e um marrom mais claro, um do lado do outro? Essa assimetria de cor, o que faz vocês pensarem? Regra do ABCD, e até tem um novo, ABCDE. O que ela fala? Primeiro, você procurar simetrias. Pega uma lesão, divide em 4 quadrantes e veja se um lado é diferente do outro, se em cima e embaixo se eles são diferentes. Procure se tem diferença nas bordas, diferença nas cores, se ele tem mais de 3 cores, um diâmetro acima de 5 milímetros e o E, que é evolução. Então, uma história de que a lesão não existia e surgiu, ou que ela existia, mas está crescendo, está se modificando. E qual é a chance de fazer o diagnóstico com essa regra? Clinicamente olhando e aplicando essa regra. A chance varia de 40% a 60%. Ou seja, vamos colocar aí no meio, 50% de chance de você acertar se aquilo é um melanoma ou não. Gente, vamos lá, 50% é a mesma coisa que eu falar, cara é melanoma, coroa não é melanoma. Essa chance também é de 50%. Então, a gente não pode decidir se uma lesão é ou não melanoma numa regra que beira 50%. Essa regra ajuda as pessoas que não são médicos a ter critérios para se preocupar e procurar um médico para saber se aquilo é um melanoma ou não. Mas para médico, não dá para confiar nisso. Você, se quer fazer o diagnóstico de um melanoma, você precisa de um dermatoscópio, aquele aparelhinho que permite você enxergar na profundidade. Não é uma lente de aumento com uma luz. Se fosse uma lupinha com uma luz, a gente não precisava comprar um dermatoscópio, era só comprar uma lupa. Não, ela não só aumenta, como ela nos permite enxergar a luz que está refletindo numa camada profunda da pele. Então, numa epiderme profunda, numa derme superficial, até numa derme reticular. Então, a gente vai ver desde a camada superficial até a camada profunda da pele. Vai ver uma riqueza muito maior de detalhes. E isso, olha que incrível, aumenta a nossa chance de fazer um melanoma inicial em 400%. Lembra aquele ABCD que eu falei que a chance de fazer o diagnóstico era entre 40% e 60%? Com dermatoscópio, a gente está falando de uma chance de fazer um diagnóstico de um melanoma inicial, de difícil diagnóstico, que vai variar de 75% a 95%.
95% são aqueles especialistas que têm anos de experiência. E eu quero que você chegue lá, que você vire um especialista que consiga fazer um diagnóstico de um melanoma difícil, mas usando a dermatoscopia. Então, se você é médico, estudante de medicina, trabalha com pele, você precisa de um dermatoscópio e você precisa não só usar, como saber usar, saber o que você está enxergando. E hoje, nessa minha aula, eu vou ensinar as cores na dermatoscopia. Então, como é que eu vou ensinar? Primeiro, voltando para o nosso caso. Lembra que eu falei que ela tinha aquela pinta que ele reclamou, que surgiu? Mas examinando, olha ali naquela outra seta um nevo mais escuro. Então ele tem na seta azul aquele nevo de duas cores e na seta vermelha um nevo escuro, que chama a atenção. Por que eu quis falar dele? Quando pensa em melanoma, não pensa numa pinta preta, num nevo escurecido. Então, o que quer dizer esse pigmento preto na dermatoscopia? Na clínica também serve, mas eu vou ensinar as cores na dermatoscopia. Da onde vem a cor? Para começar, vem da melanina. A melanina é um pigmento marrom que é produzido pelo melanócito. Então, o melanócito é aquela célula que está na camada basal da epiderme, que tem dendritos, tem várias partes da célula que leva esse pigmento para outras células, que são os queratinócitos. Os queratinócitos são as células que formam nossa pele. Então, o melanócito está lá produzindo a melanina, que é o pigmento, e está distribuindo esse pigmento nos melanócitos. Isso faz o quê? Ele protege o nosso DNA contra os danos dos raios ultravioletas. Então ele está protegendo nossa pele para nós não termos câncer de pele. Então o que a gente está vendo, na verdade, não são os melanócitos, não são células, nós estamos vendo o pigmento produzido por ela. E agora, já estou falando agora desde o começo que a gente quer aprender sobre o melanoma. O que é o melanoma? Algum desses melanócitos sofreu tanta mutação que ele começou a se dividir muito, crescer muito, invadir os tecidos e nisso, com esse aumento da produção do melanócito, vem junto o aumento da produção de melanina. Só que ele é o único que pode causar essa produção de melanina? Não. Então as células névicas, que são dos nevos benignos, também têm sua origem em melanócito, também produz melanina. Então temos o melanoma, que é maligno, temos os nevos, que são benignos, mas também produzem esse pigmento. E lembra que eu falei que os melanócitos também espalham pigmento pela nossa epiderme, pelos nossos queratinócitos? Então, outros tumores ou lesões que aumentam a produção dessa melanina, seja por um aumento das células de queratinócitos ou seja por um aumento da produção também, eles podem ter uma pigmentação. Então, o lentigo solar, ele tem um aumento da produção da melanina, ele vai ser marrom. Uma queratose seborreica também tem aumento desses queratinócitos contendo melanina, também pode ser marrom. E os cânceres que vêm desses queratinócitos, o carcinoma basocelular e espinocelular, podem conter, nem todos vão ter, mas eles podem conter pigmentos e podem ter colorações marrom, preto, acinzentado dentro dessas lesões. Então, o fato de a gente encontrar pigmento marrom, preto, não nos faz diagnóstico de que tipo de lesão. Nem se é maligno, nem se é benigno, nem se é melanoma de nevo. A cor só mostra que tem aumento dessa melanina. Agora, aonde essa melanina vai estar, vai nos dar cores diferentes. Então, se ela estiver na camada mais superficial ou na epiderme inteira, mas ela tem que estar também na camada superficial, ela vai dar a cor preta. Eu não sei se todo mundo aí tem essa imagem, mas é muito comum quando a gente fala em melanoma vir na cabeça uma imagem de uma ferida preta, enegrecida. Então a gente associa muito essa cor preta com melanoma, e isso não é verdade. A cor preta, a gente deveria pensar em essa melanina está na camada superficial da epiderme. Então olha só esse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Olha essa lesão toda enegrecida, preta. Mas quando a gente vai na histologia, quando a gente tira essa lesão e examina as células, a gente vê que isso é uma proliferação benigna dos queratinócitos, chamada de queratose seborreica.
mas que ela tem pigmento muito importante, desde a camada superficial até a camada mais profunda da epiderme, mas essa somatória com esse pigmento na superficial deixa a lesão preta. Então não é porque a gente viu preto que a gente vai pensar em melanoma. De agora em diante, você faz dermatoscopia, você vai pensar, estou vendo a lesão preta, isso quer dizer que tem pigmento de melanina, seja dentro de queratinócitos, seja dentro de melanócitos, na camada superficial da epiderme. Conforme a gente vai indo para uma camada mais profunda da epiderme, ele vai ficando um marrom escuro, um marrom médio e quando ele está ali na camada basal, um marrom claro. Olha esse outro exemplo. Olha como o pigmento está bem na camada basal, bem profunda da epiderme e clinicamente a gente vê um marrom claro. Mas isso também não era melanoma, não era nevo, também era uma queratose seborreica. Eu falei, a gente está vendo o pigmento onde ele está. A gente não está sabendo que células que são. Para isso, a gente vai precisar da próxima aula que a gente vai falar de estruturas. Então vamos lá. Camada superficial da epiderme, preto. Conforme a gente vai baixando, vai ficando marrom escuro, marrom médio, marrom claro. Quando a gente chega na derme superficial, ainda marrom claro. Então na epiderme profunda ou derme superficial, marrom claro. Mas aí tem uma pigmentação diferenciada que eu quero que vocês conheçam na derme superficial. Por algum processo qualquer, lembra que eu falei que o melanócito estava na epiderme produzindo melanina? Pode ser que essa melanina não esteja dentro das células, que eu falei até agora que elas estão dentro da célula, dentro do queratinócito, dentro do melanócito. Pode ser que ela, é exatamente essa palavra, derrame para a derme, chama derrame pigmentar. Essa melanina, esse pigmento, vai estar solto na derme e os macrófagos vão lá e vão fagocitar, vão absorver esse pigmento, porque não era para eles estarem lá, então o que os macrófagos vão lá? Eles absorvem e vão destruir aquele pigmento. Esse pigmento que está solto ou dentro do macrófago vai ter uma coloração cinza, acinzentada. Isso é muito importante para as próximas aulas que eu vou dar. Então fica aí, não só temos o marrom, como a melanina na derme superficial, fagocitada pelos macrófagos, tem uma cor acinzentada. E agora, outra coisa muito importante. Quando esse pigmento está numa derme reticular, mais profundo ainda, ele vai estar um azul acinzentado. Não é exatamente um azul claro, né, gente? É um azul acinzentado, um azul escuro junto com cinza. Ele vai estar numa derme profunda. Tem que pensar nisso. Bom, vou dar um resumão da aula. Acabei de resumir aonde estão as cores e o que você vai entender com aquelas cores, mas eu falei, isso não dá diagnóstico do tipo de lesão. Se ela é uma lesão que vem de células névicas, ela é uma lesão que vem de células dos queratinócitos, ou ela é uma lesão que só teve aumento do pigmento, aumento da melanina. Isso tudo não vão ser as cores que nos vão dizer. Isso você vai ter que aguardar até a próxima aula, onde a gente vai falar das estruturas que a gente enxerga na dermatoscopia. Se você quer saber mais, logo eu vou lançar um curso de dermatoscopia. E que nem eu falei, você trabalha com pele, tem que ter um dermatoscópio, tem que saber usar bem. E esse é o meu objetivo. Eu quero que as pessoas usem cada vez mais, usem da maneira correta. E eu vou ensinar para vocês tudo que eu sei aqui de dermatoscopia. Então, se você é médico, estudante de medicina, entra lá no meu grupo de WhatsApp, se inscreve aí no canal, me acompanha para aprender tudo que você precisa de dermatoscopia. E até o próximo vídeo. Vocês devem ter percebido que eu não contei ainda o final dessa história. Eu não falei para vocês ainda se aquele nevo, aquele paciente que estava tão preocupado, se era um melanoma ou não. Não se preocupem, até o final dessa sequência de aulas que eu vou dar, você vai saber o final dessa história.